Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos aqui mais um momento na presença de nosso Deus, podendo aprender com as suas escrituras. Amém? Meus amados, estaremos dando entrada agora neste momento na carta de Tessalonicenses. Olha que Paulo escreve aqui em 1 Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, a vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança, que são provenientes da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que nós temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém? Graças a Deus. Meus amados, aqui Paulo, ele vem seguindo, o formato habitual que ele tem de escrever cartas, as cartas antigas, apresentando sempre primeiro o escritor e em seguida aqui o destinatário, e por fim dando uma breve saudação. E Paulo aqui, ele está mencionando o nome Silvano, que é o nome romano de Silas, e Timóteo, mas é ele o autor da epístola. Então, ao usar aqui o pronome oculto, nós, é possível que o apóstolo esteja dizendo que Silas e Timóteo redigiram aqui a carta com ele, e depois que Paulo se separou de Barnabé, que se encontra lá em Atos 15, você lê lá a partir do 36. Silas, meus amados, tornou-se seu novo companheiro na segunda viagem missionária, e talvez aqui tenha trabalhado como seu secretário. Silas, ele era um líder da igreja de Jerusalém, você também lê lá em Atos 15, e acompanhou Paulo e Barnabé a Antioquia para transmitir o decreto do concílio de Jerusalém. Então ele ajudou a fundar a igreja lá em Tessalônica. A gente lê em Atos 17, a gente vê claramente, como ele diz, tendo passado ali pela Anfípolis, Apolônia, eles chegaram lá a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo, é o revelado, é o ungido, é o Salvador do mundo. Amém? Então Paulo, ele estava ali, fundando a igreja de Tessalônica. Então, meus amados, a gente vai vendo que Paulo passou por muitas coisas, muitas aflições. Ele foi açoitado, ali também Silas foi açoitado com Paulo lá em Filipos, que a gente vê em Atos 26, e Timóteo também estava com Paulo na segunda viagem missionária. Então Paulo aqui, meus amados, ele considerava como um filho e amava muito ele. Atos 16, 3, a gente lê a respeito disso. Então a gente vai vendo que esta carta aqui é uma resposta ao relato ali de Timóteo acerca da igreja em Tessalônica. A igreja, a palavra grega, que eclésia, era um termo familiar que significava qualquer ajuntamento ou assembleia, do modo como é usada no Novo Testamento também, que essa palavra grega comum traz a lembrança ali a relação dos cristãos uns com os outros e com Cristo. Amém? Observe aqui, meus amados, que Paulo, ele se dirige aos cristãos em Tessalônica como um corpo e não como cristãos individuais. Olha o que ele diz: na igreja primitiva ali, a crença em Cristo sempre levou ao ajuntamento, à assembleia de cristãos, a respeito do quê? Do corpo de Cristo. Então olha que a gente vai vendo, Atos 6, 4. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. E ele vai dizendo, Atos 2,
aqui do 42 ao 47, ele diz também, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessitava, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, meus amados, aqui a gente vai vendo que eles estavam vivendo algo extraordinário, estava ali formando o corpo de Cristo. Né? E hoje nós temos que permanecer assim, amando uns aos outros como Cristo nos amou. Amém? Então a expressão aqui, graça e paz, né, ele, embora similar à saudação comum que a gente tem, aqui expressa de forma bem eloquente, né, os principais conceitos da fé cristã. A palavra graça significa que favor e bênção imerecidos. Eu não mereço, você não merece, mas por amor o Senhor nos concedeu a sua graça. Amém? E a palavra paz, que equivale que é o termo hebraico shalom, descreve a relação que os cristãos têm com Deus e deveriam cultivar com outras pessoas. É a paz de Deus. Isso significa shalom, paz do Senhor. Então a ordem, né, dos dois termos na saudação sempre é mantida aqui no Novo Testamento, uma vez que a graça de Deus é a única base para a paz do seu povo. Meus amados, parece ser uma coisa normal, corriqueira, comum, mas só de você estar pronunciando a paz do Senhor, você está determinando, declarando sobre uma vida, sobre uma família, sobre uma nação, a paz de Deus, amém? Por isso que é muito importante a gente permanecer com esse conceito, permanecer com essa atitude de declarando a paz do Senhor, amém? Então aqui a gente vai vendo que, seguindo aqui o padrão da igreja em Jerusalém, estes primeiros homens a implantar igrejas, eles entregavam-se à oração. Era algo fundamental e é fundamental, meus amados, nós vivemos uma vida de oração, né? Bem como a pregação do Evangelho, que a gente acabou de ler aqui em Atos 6:4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Amém? Então, meus amados, como em outras cidades, eles também sofreram dores de parto para dar à luz à igreja em Tessalônica. E essa jovem igreja estava profundamente arraigada no coração deles. Amém? Lembrando-nos, aqui a vívida lembrança que Paulo tem, meus amados, da excelência espiritual dos Tessalonicenses, leva o apóstolo a usar pela primeira vez aqui a tríade da fé, né? Caridade e esperança, que ele apresenta a causa imediata e a essência das orações incessantes deles. Observe aqui, que não somente as virtudes que chamam a atenção do apóstolo, mas o modo como estão voltadas para Cristo. A fé dos cristãos, meus amados, lá de Tessalônica, havia produzido o verdadeiro arrependimento. Então, nós temos que ter o entendimento que eu e você temos que transmitir, produzir o verdadeiro arrependimento para o povo. Uma vida transformada, uma vida, né, totalmente transformada a partir do momento que conhecemos a Cristo. Amém? Então, quando se voltaram para Deus, eles abandonaram os ídolos, abandonaram as velhas práticas, as velhas coisas. Então, são muitas coisas minuciosas. Às vezes as pessoas não dão conta, às vezes as pessoas ainda não estão sendo totalmente libertas. E é algo gradativo. Eu e você temos que fazer uma avaliação dentro de nós todos os dias para ver o que estamos fazendo das velhas práticas. Nós temos que, meus amados, abandonar todas as velhas práticas, todas, modo de pensar, modo de conduzir a vida, modo de falar, todas as coisas têm que ser transformadas mediante o quê? A graça de Deus, mediante a palavra de Deus. Então ali eles voltaram para Deus, eles abandonaram totalmente as velhas práticas, os ídolos, amém? Note que Paulo vê aqui o arrependimento dos Tessalonicenses, né? Como consequência da fé deles, não o contrário. O trabalho da caridade, né? O amor dos Tessalonicenses ali por Cristo, meus amados, resultou o quê? Em serviço, em meio à perseguição. Observe o contraste entre a obra e trabalho, né? Enquanto a obra pode ser agradável e estimulante, o trabalho muitas vezes implica em esforço.
e tão árduo a ponto de chegar à fadiga e até à exaustão. Então a paciência aqui da esperança, os cristãos de Tessalônica depositavam firmemente a sua esperança na volta de Jesus Cristo. Note que cada uma das virtudes tem Cristo como seu objeto. Jesus sempre é o foco, meus amados. Um bom padrão para avaliar qualquer serviço cristão deve ser o que estou fazendo para glorificar a Cristo, glorificar a Jesus. Então nossas vidas têm que ser para glorificar o nome de Jesus. Amém? Então ali, meus irmãos, em relação ao que ele fala, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição, os missionários ali dão graças, não somente pelas boas obras, resultantes da fé dos tessalonicenses, mas também, o mais importante, pelo que Deus havia feito por estes, Deus os havia escolhido para ser o seu povo santo. Eu e você somos escolhidos por Deus, temos que ter essa convicção. Amém? Aqui nos versículos 5 a 10, Paulo ele lista aqui a prova incontestável de que os tessalonicenses foram eleitos por Deus. A sua resposta alegre aqui ao Evangelho, a sua fé sólida e o seu avanço em termos de santidade, Deus foi generoso ao escolhê-los, uma clara razão para alegrar-se. Eu e você temos que se alegrar, meus amados, porque nós fomos escolhidos a dedo. Lá em Efésios 1 você lê isso daí também. Então Paulo aqui ele não define seu evangelho neste momento, mas ele pregou de modo claro quando esteve com eles. Por 3 semanas ele disputou ali com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. A gente leu em Atos 17. Então, meus amados, aqui ele estava basicamente expondo as Escrituras para que aquele povo viesse a acreditar na verdade. Hoje nós vemos, não é diferente, quantos críticos, quantas pessoas nós temos que levar a palavra e as pessoas desacreditam. Nós temos que provar, temos que ali ter muita sabedoria e discernimento para explicar para as pessoas a verdade, explicar o que é o Evangelho, as boas novas de Cristo. Então, a mensagem de um Cristo crucificado era muito diferente ali das expectativas messiânicas que Paulo tinha em sua própria instrução como fariseu. Então, os judeus daquela época, meus amados, eles não estavam à procura de um salvador sofredor, mas de um herói, um conquistador. Eles tinham na imagem dele que o Messias viria assim, reinando. Esse é o cara, não sei o que lá, ia fazer um monte de coisas extraordinárias e não ia sofrer nada, porque ele era o Salvador. E pelo contrário, meus amados, Jesus veio como sacrifício. Jesus veio para sofrer todas as nossas dores. Ele absorveu o meu e o seu pecado, o pecado da humanidade, a dor da humanidade, para nos trazer paz, para nos trazer vida. Por isso que Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Então, eles estavam esperando ali um herói, um conquistador, Portanto, Paulo teve de demonstrar por meio das Escrituras do Antigo Testamento que os profetas já haviam prenunciado o sofrimento, a morte e a ressurreição do Messias, que é Jesus Cristo. Não foi a voz somente em palavras, mas também em poder. Paulo não deixou de usar as Escrituras de um modo cuidadoso, meus amados, bem preciso e persuasivo em suas pregações. Contudo, aqui a gente vê que ele percebeu que não fosse a obra de convicção do Espírito Santo, ninguém poderia ou iria voltar-se para Cristo. Olha, uma coisa muito importante, nós temos que ter bagagem nas Escrituras, temos que ter conhecimento das Escrituras, é dever de cada cristão. Porém, meus amados, o poder de convicção não é do homem. O poder de convicção, quem testifica no coração da pessoa e prepara a pessoa é o Espírito Santo de Deus, meus amados. Amém? Nós temos que ter esse entendimento. E Paulo entendeu, Paulo percebeu que era isso. Que não é somente pela obra, para conseguir a convicção, mas sim o Espírito Santo, porque ninguém poderia ou iria voltar-se para Cristo se não tivesse a ajuda do Espírito Santo de Deus. A gente vê lá em João 16:8 isso também, amém? Mas com a bênção de Deus, a pregação de Paulo convenceu ali alguns dos judeus da sinagoga e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas, mulheres ali que eram de alto padrão, pessoas de alta realeza, assim se dizemos. Lá em Atos 17:4 você lê sobre isso. Então, meus amados, a gente vai vendo que Paulo traz aqui algo muito importante também a respeito de nossos imitadores e do Senhor. Todos nós precisamos de um pastor, de um mestre, de um mentor, especialmente os novos convertidos.
Algumas vezes, meus irmãos, Paulo aqui ele incentivou os novos cristãos a imitarem ele. Lá em 1 Coríntios 11, a gente vê sobre isso. E a gente vê que ele fala assim: ei, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, quer dizer, ele era totalmente um espelho da palavra de Deus. E nós temos que ser assim também. Nós temos que transmitir o quê? A presença de Deus através de seu Filho Jesus Cristo. E assim como ele estava imitando a Jesus Cristo em todo o tempo. Então, todos os escritores ali do Novo Testamento conduzem os seus leitores às pegadas de Cristo, como demonstram as Escrituras. Olha só, em Filipenses 2,5, olha que a palavra diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Meus amados, olha isso, como é poderoso as Escrituras. Olha o que Jesus fez para trazer para mim e para você, né, um modelo de vida que devemos trilhar. A humildade, a sinceridade, a simplicidade. Mesmo sendo filhos de Deus, eu e você também, que fomos comprados pelo sangue de Jesus, temos que ser humilde com os demais. Temos que levar o Evangelho. Amém? Em Hebreus 12:2, olha o que ele fala: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele venceu, meus amados. Ele não se importou de passar o que passou por mim e por você, para nos trazer vida e vida em abundância. Amém? 1 Pedro 2:21, olha que ele diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Então, meus amados, tudo isso que nós estamos lendo, do que Paulo, né, vivenciou, né, foi revelado a ele e ele escreveu para nós, nós temos que aplicar em nossa vida. Nós temos que ter esse tipo de caminhar, meus amados. Nós temos que ter essa conduta de vida para que sejamos o quê? Agradar a Deus, sejamos virtuosos, bem-aventurados. Amém? Graças a Deus por isso. Então, esse aqui deveria ser o nosso alvo também, é nosso alvo. Não temos que ser assim, temos que levar os outros a Cristo por meio de nosso próprio exemplo virtuoso. Então, se as pessoas não enxergar Cristo em mim e não enxergarem Cristo em você, alguma coisa errada está em nós. Amém? Enquanto nos concentramos em Jesus, a gente vai refletir a sua imagem para os outros. 1 Coríntios, deixa eu ver aqui, 2 Coríntios 3:18, 2 Coríntios 3:18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, meus amados, o Espírito de Deus está em nós e nós devemos refletir a imagem do nosso Senhor a todas as pessoas. Isso é fato. Se você vive uma vida de obediência, uma vida de santidade, uma vida de reverência a Deus, as pessoas vão notar que você é diferente. Amém? Então, recebendo não é a palavra comum para recepção, mas uma palavra que expressa uma acolhida calorosa. Os tessalonicenses ali recebiam o evangelho com alegria, ainda que isso significasse enfrentar perseguição. Então não é a calúnia, não é a dor, não é o sofrimento, não é a perseguição que vai fazer eu e você nos calarmos ou desistirmos de viver uma vida de santidade. Amém? Temos que entender que há algo muito maior por trás de tudo isso, o que nos gera, às vezes, sofrimentos, que nós temos que suportar, o evangelho para que possamos salvar as vidas. Então o efeito do evangelho, meus amados, foi tão poderoso ali na vida dos tessalonicenses que eles se tornaram exemplos para toda a província ali da Macedônia, a Caia, na qual sua cidade era a capital. Então a gente vai vendo que Paulo estava contente com aquilo que estava fazendo, com aquilo que estava produzindo através do evangelho. Então refere não somente ao número de exemplos individuais ali da vida cristã, mas também, melhor dizendo, o padrão único de resposta à palavra. Então era essa disposição de obedecer às boas novas. Boas novas, meus irmãos, é a tradução de evangelho, tá bom? O evangelho são as boas novas, aquilo que Cristo trouxe para nós. E crer em Cristo como o Messias prometido lá do Antigo Testamento que Paulo elogiava. Então a vossa fé se espalhou, o testemunho da fé extraordinária dos tessalonicenses
percorreu toda a Grécia e a Macedônia. Uma vez que Tessalônica, meus amados, ela era uma cidade portuária, então ela ficava, né, na movimentada via Egnatia ali, né, os que viam a vida virtuosa e a fé persistem dos cristãos tessalonicenses que espalhavam a palavra de Deus por toda a região. Então o mesmo havia ali acontecido na igreja de Jerusalém, né? Ou seja, a vida cristã plena daqueles irmãos estavam causando um impacto nas pessoas que viviam na cidade e passavam de viagem por ela. Todas as pessoas que passavam por essa cidade avistavam, viam que aquele povo era um povo caloroso, um povo abençoado, um povo que vivia o evangelho, vivia as boas novas. E nós temos que ser assim, meus irmãos. Nós temos, né, que proclamar a glória de Deus nas nossas vidas, em nossas famílias, em nossa cidade, em nossa nação. Nós temos que levar o caminho, a verdade e a vida para o nosso povo, para que as pessoas sejam transformadas e a nossa nação venha a ser abençoada. Amém? Assim como acontecia com aquele povo. Então a gente vai vendo que esses relatos aqui não eram, né, de missionários, mas de viajantes comuns que estavam dando as suas impressões acerca dos cristãos tessalonicenses. Olha só, não era simplesmente os missionários, né, os irmãos e as irmãs ali que estavam dizendo, né, esses testemunhos. Não, era simplesmente os viajantes. Os viajantes davam testemunho e falaram assim: olha, passei naquela cidade, que cidade abençoada, que povo maravilhoso, povo abençoado por Deus. Então, meus irmãos, assim que nós temos que ser. Amém? Assim que nós temos que ser. Então a gente vai vendo que ele dos ídolos ali, né, vos converteste a Deus. Então a verdade do evangelho expôs a falsidade da idolatria. Uma vez que os judeus evitaram a idolatria, Paulo estava basicamente falando a um público de gregos. Era um povo muito idólatra, mas que estavam sendo convertidos ao verdadeiro Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Amém? Então ele está dizendo aqui, Paulo esperava que a volta do Senhor ocorresse a qualquer momento. Então a expressão espera ali, né, esperar, descreve a expectativa ansiosa e cheia de esperança pela volta de nosso Senhor Jesus, que nos livra da ira futura. Este é um livramento futuro, meus amados, né? Mas o versículo ali em questão não deixa claro se Paulo estava referindo-se ao momento específico ou à ira de Deus sendo derramada sobre os incrédulos em um sentido mais geral. O ensino geral de 1 Tessalonicenses favorecia a primeira opção, uma vez que Cristo suportou a ira de Deus no Calvário. Todos que estão em Cristo, todos que estão em Cristo, escaparão de todos os aspectos da ira divina. Amém? Portanto, eles não têm nada a temer. Isso significa para mim e para você. Todos nós que estamos em Cristo, vivendo a vontade de Cristo, estamos na aliança, né, do sangue de Cristo. Nós não temos o que temer, meus amados, não temos o que ter medo e nem temer, porque Jesus suportou a ira de Deus lá no Calvário por todos nós. Amém? E todos nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Então, viva uma vida de integridade, viva uma vida de santidade, busque mais a Deus, ore mais a Deus, transmita o poder de Deus para as pessoas, seja um transmissor do Senhor, meus amados, não de coisas ruins. Amém? Nós somos chamados para curar, para purificar, para levar o evangelho, as boas novas. Para isso que nós nascemos. Então, que venhamos tomar as nossas responsabilidades e fazer tudo com excelência para que possamos agradar a Deus e trazer, né, ali a transformação da nossa nação mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine com essa palavra.